Shalom, queridos, bom dia, um domingo abençoado para você. Estamos no nosso 28º dia de propósito, nosso 28º dia de jejum e de oração. O nosso tema de hoje é: isso leva tempo. Queridos, falar de tempo é complicado, né? Porque é uma coisa que a gente não domina, é uma coisa que não está sob o nosso controle, é algo que não tem a ver conosco, é algo que nós não podemos medir. Porque nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o que vai... o que está por vir. Nós não sabemos o dia de amanhã, os minutos daqui para frente. Então, falar de tempo é um ato de fé poderoso, porque você só pode confiar no Deus que prometeu e é fiel para cumprir no tempo dele. E o nosso texto hoje está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Mas esse texto de Eclesiastes 3, ele fala bastante sobre o tempo certo para todas as coisas. E diz assim: para tudo há uma ocasião certa, ou para tudo há um tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Muitas vezes nós andamos ansiosos, nós andamos preocupados, parece que nós queremos acelerar as coisas para acontecer, ou às vezes nós queremos retardar as coisas para demorar mais um pouquinho, né? Mas a palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus já estabeleceu um tempo para todas as coisas. Deus, ele já organizou a nossa vida em ciclos, em tempos, em estações. Falando em estações, você observa que Deus, ele é muito organizado no que diz respeito ao tempo. Ele organiza até os movimentos da terra em dia e noite, determina tempo para isso. Ele organiza as estações do ano, o ano todo, e em estações, e ele determina tempo para isso. Você vai ver que o calendário dele, na Bíblia, ele é organizado e o tempo determinado para tudo vem. Se você for estudar, ele estabelece o princípio, ele estabelece o meio e ele já direciona para o final. Porque Deus, ele é organizado com o tempo. Eu e você, nós somos afoitos, nós somos ansiosos, nós procrastinamos, nós desacreditamos ou nós gastamos o nosso tempo com bobeira, à toa, né? Mas Deus não. Deus, ele é organizado com o tempo. Deus, ele tem, por mais que ele seja eterno, ele não nasceu e não morrerá como nós. Por mais que ele seja eterno, sempre existiu, ele é existência. Mesmo assim, Deus, ele organizado com o tempo, valoriza o tempo e ele sabe utilizar do tempo. Nós não. Nós temos essa dificuldade. Nós gastamos nosso tempo com bobeira, nós gastamos nosso tempo com sentimentos, nós gastamos o nosso tempo com aquilo que não é pão, aquilo que não é energia, aquilo que não serve para nada, aquilo que não cresce o reino. Nós gastamos nosso tempo com preguiça, nós gastamos o nosso tempo com conversas que não chegam a lugar nenhum. Nós utilizamos mal o nosso tempo, que é a nossa moeda mais preciosa, porque o ouro e a prata você trabalha e você consegue, mas o tempo você pode trabalhar mais, que você já está destinado a ter um tempo certo aqui na Terra. Então você não se compra tempo, você não vende tempo, você não negocia tempo. Você deve valorizar o seu tempo, porque para tudo debaixo da terra, debaixo do céu, tem um propósito. E ele diz que tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. E nós precisamos entender isso, entender o tempo que as coisas nascem e o tempo que as coisas morrem. O ciclo que se começa, que se nasce e que se finda, né? O momento que é de plantar. Nós somos como a nossa natureza humana tende a só querer colher, né? Eu quero colher, mas a gente quer colher o que não plantou. E para colher leva tempo. O tempo da colheita só vai chegar após o tempo do plantio, o tempo de regar, aí vem o tempo da colheita. E nós queremos colher coisas que nós não plantamos, porque nós não, no tempo que era para estarmos plantando, nós estávamos gastando
com aquilo que não deveria ser. E mais uma vez nós perdemos aí o nosso tempo, nós perdemos aí aquele momento tão importante que era o momento de plantar. Tempo de chorar, talvez é o tempo que você está passando agora. Tempo de sorrir, talvez também é o tempo que você está passando agora. Mas o choro ele dura uma noite, a alegria ela vem ao amanhecer. E isso é importante, né? Isso é muito, muito importante. Tempo de derrubar, tem hora que você tem que jogar no chão, mas tem hora que você tem que construir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tem hora que é hora de luto, é hora de choro, mas tem hora que é hora de celebrar. E às vezes a hora que é pra você estar celebrando, você tá murmurando, você tá resmungando, você tá fazendo outra coisa. E era o tempo de celebração. E às vezes a hora que é o momento do luto, você quer passar por cima do luto, quer passar por cima do pranto, que ele precisa ser vivido para sua maturidade emocional e espiritual, e você não vive. E existe o tempo para isso. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tem hora que Deus ele vai te espalhar, que Deus ele vai te levar, que Deus ele vai te deixar sozinho, que Deus ele vai te levar para um tempo aonde é só você e ele. Mas tem hora que ele vai te ajuntar para você estar de novo inserido em um meio. E esse tempo também é importante. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tem que abraçar todo mundo a todo tempo? Não. Tem hora que você tem que se conter. Tem hora que você precisa ficar na sua. Tem hora que excesso de presença, excesso de carinho, excesso de abraço também não faz bem. Mas isso vem com maturidade. Tempo de procurar e tempo de desistir. A falar isso daí para as pessoas aí que estão buscando seu amor, né? Você que é casado não, você que é casado já foi. Mas você que está buscando aí um amor na sua vida, tem tempo de procurar, mas tem tempo que você desiste, porque você precisa também se valorizar. Então tem o tempo de procurar e o tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tem coisas que na nossa vida que já eram para ter ido embora, a gente não consegue jogar fora. Tem gente que é acumuladora, que quer guardar tudo o tempo todo, mas não. Você precisa jogar fora aquilo que não lhe serve mais, aquilo que não tem serventia mais. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Ah, isso é precioso demais. O tempo de calar e o tempo de falar. Tem hora que você tem que, botar o guarda de Israel na porta da sua boca e não falar, não se expressar. Mas tem hora que o próprio Espírito de Deus vai te impulsionar você a falar. E existe o tempo para cada coisa disso. Isso tem que ser claro também na sua vida. Isso tem que ser evidente também na sua vida. Tempo de falar e o tempo de ficar calado. O tempo de permanecer em silêncio. O tempo de dosar bem as suas palavras. Isso é maturidade cristã também, é maturidade de fé. Dominar a sua língua, né? Voltamos lá em Tiago capítulo 3. Dominar a sua língua. Você precisa dominá-la, porque você quando domina, você é perfeito. Então, domine a sua fala. Domine a sua língua. Tempo de amar, tempo de odiar. Tem tempo que os nossos sentimentos estão aflorados, mas ele deve passar. Ele não pode ser eterno. Até porque que nós aprendemos lá na frente com Jesus que nós devemos amar a todo tempo. Nós devemos amar como ele nos amou. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tem época que é tempo de guerra, mas tem época que é tempo de viver em paz. É tempo de buscar a paz na sabedoria de Deus. Qual é o tempo que você está vivendo agora? Qual é o tempo que você precisa viver agora? Existe um tempo para todas as coisas. E tudo leva um tempo. Aprenda a viver o processo do tempo. Aprenda a não perder seu tempo. Aprenda a não negociar o seu tempo à toa. Aprenda a não jogar o seu tempo fora. Aprenda a viver com qualidade o tempo que Deus te deu. E principalmente, viva com intensidade o propósito dele para a sua vida. Mas não desperdice o seu tempo.
Aproveite a cada instante para amar a Deus, amar as pessoas que estão próximas de você. Não gaste seu tempo guardando rancor, mágoa e ódio. Não gaste o seu tempo guardando ressentimento. Não gaste o seu tempo com preguiça. Gaste o seu tempo com projetos, com sonhos, com realização de propósito. Gaste o tempo que você tem para o reino de Deus, porque o que nós gastamos aqui para o reino, nós viveremos eternamente no reino celestial. Amém? Quero orar por você nesse domingo, né? Esse tempinho mais breve hoje. Eu estou aqui gravando, porque estou aqui num lugar que não tem internet, assim, muito legal para fazer ao vivo, e temos compromissos hoje, né? Você que está no propósito, tem a oração hoje ainda da igreja, tem a unção. Se você não pegou, pegue o vidrinho de unção para você ungir em casa. Lembra, a oração da igreja é oração de clamor, não é oração de unção. A unção a gente unge em casa. Você vai pegar essa unção, você vai ungir em casa, né? Ali quando você começar seu propósito, meia-noite, quando você for entregar jejum meio-dia, unge suas mãos, unge a cabeça em casa. Se você não pegou, pega na igreja hoje o seu vidrinho de unção. E na igreja, ninguém botando a mão em ninguém, tá? É oração de clamor. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te louvar nessa manhã, eu quero te exaltar nesse dia, nesse domingo, Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos ensinar a viver os nossos dias aqui com qualidade para o teu reino, para as famílias e com propósito. Senhor, que possamos entender que o tempo ele não volta, que o Senhor já determinou tudo e nós devemos aproveitar esse tempo. Precisamos aprender a esperar o tempo certo, o tempo da colheita, o tempo da celebração, o tempo da alegria. Suportar o tempo da dor, o tempo da distância, o tempo do plantio. Mas em tudo nós vivermos, Senhor, com fé, o tempo que nós temos aqui na terra. Guarda os seus filhos, guarda a casa deles, o domingo deles, e que em tudo possamos ver a sua mão poderosa nos guiando, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom, Deus te abençoe.